Olá, voy a hablar del rol del farmacéutico en la equipe interdisciplinaria. No tengo conflitos de intereses. Segundo Bernard Shaw, é impossível progressar sem cambios. E quienes não cambiam de opinião não podem cambiar nada. Principalmente hoje, com esta pandemia, temos que cambiar todo. O objetivo de minha charla é falar sobre o equipo interdisciplinário, principalmente sobre o rol do farmacêutico e sobre as direções futuras. Em Brasil, desde 1998, há uma portaria 272 do Ministério de Saúde que constituiu uma equipe de terapia nutricional, que é constituído por lo menos um médico, um enfermeiro, um farmacêutico e um nutricionista. E quais são as atribuições do médico? O médico é o responsável da indicação e da prescrição da nutrição parenteral. Deve estabelecer um acesso intravenoso central para a administração e proceder com o acesso intravenoso, que vai assegurar sua correta ubicação. E deve orientar o paciente e seus familiares sobre os riscos e benefícios deste procedimento. O profissional de enfermeria deve orientar o paciente, a família, sobre o uso e o controle da terapia nutricional. Deve preparar o paciente, o material e o local para a inserção do catéter intravenoso. Deve receitar os cuidados da enfermeria. E deve proceder ou assegurar, inclusive, a inserção do PIC. E deve assegurar o mantenimento das rutas de administração. Deve assegurar que o volume prescrito se vai ser todo controlado e que todo volume prescrito se vai a ser. Deve detectar e registrar e informar ao equipo multidisciplinário ou ao médico alguma ou qualquer complicações, tanto de ordem técnica ou administrativa. O nutricionista deve evaluar os indicadores nutricionais subjetivos e objetivos, com base a um protocolo pré-estabelecido. E com isto se identifica o risco ou deficiência nutricional e acompanha a evolução de cada paciente, hasta que receba a alta nutricional. Deve evaluar qualitativa e quantitativamente as necessidades dos nutrientes, segundo a avaliação do seu estado clínico. Deve monitorizar a evolução nutricional, independente de qual via de nutrição, de administração. E o farmacêutico? O farmacêutico é o responsável por realizar todas as operações inerentes ao desenvolvimento, preparação, avaliação farmacêutica, controle de qualidade, conservação e incluso o transporte. O farmacêutico se encarga de preparar, ou seja, supervisionar diretamente o preparo da nutrição parenteral.
deve evaluar a prescrição farmacêutica, a prescrição médica, fazer uma avaliação farmacêutica da prescrição médica, deve fazer a preparação e deve controlar a qualidade e conservação. Todo isto é sua responsabilidade. A avaliação da prescrição médica deve ser quanto à sua idoneidade, concentração e compatibilidade físico-química de seus componentes e posologia para sua administração. E o rol do farmacêutico durante a administração. O farmacêutico há que ter um papel clínico. Deve fazer um monitoreio diário desde o início da terapia hasta a taxa de meta alcançada. Deve fazer um monitoreio semanal durante a terapia. Deve corrigir as anormalidades, deve manejar as complicações e deve colaborar com os pacientes de larga duração, por exemplo, nutrição parenteral domiciliária. Segundo uma encuesta em 2007 nos Estados Unidos, dos farmacêuticos hospitalários, eles interactuam com enfermeiros e médicos em seus postos e, a menudo, não trabalham diretamente com o paciente, somente com os provedores de atenção médica. Todo isto somente para otimizar a terapia do paciente. Em alguns hospitais existem oportunidades para atender a los pacientes reunindo-se com médicos e enfermeiras. Como é o suporte nutricional do farmacêutico? Ele deveria acompanhar, ocupar-se dos cuidados que recebem apoio nutricional. Devem promover o mantenimento ou restauração de níveis nutricionais ótimos. Devem proponer a modificação de planos de tratamento individualizado, isto se for necessário. O rol dos farmacêuticos, os diferentes roles do farmacêutico em terapia parenteral. Em relação a terapia nutricional, os farmacêuticos devem fazer uma avaliação nutricional e prescrição de nutrição parenteral. Deve fazer planos para o cuidado nutricional. Deve preparar a nutrição parenteral. Deve fazer um seguimento do paciente. Deve controlar e acompanhar os programas de nutrição parenteral domiciliária e deve fazer a gestão da qualidade, a melhora e a investigação. Esto é uma proposta de los farmacêuticos clínicos americanos. Quais são as direções futuras? Desde 1990, com Hepler e Strand, que se dizia que a atenção farmacêutica é uma filosofia de prática, em que o farmacêutico proporciona medicação de forma responsável e terapia a los pacientes para lograr resultados que melhorem sua qualidade de vida. E quais são as competências dos farmacêuticos? Os farmacêuticos têm uma constelação única de competências, e com isto se inclui os
conhecimentos e habilidades clínicas que colocam os farmacêuticos em uma posição ideal para contribuir com o apoio aos pacientes. E, segundo Myrtalo e Sachs, eles propõem que se cambia o paradigma, que há que cambiar este paradigma, que na prática do apoio nutricional, o farmacêutico deve estender seus papéis mais além da nutrição parenteral e mais além das interações. Há que convertir-se em sócios em el enfoque interdisciplinário, a implementação e seguimento de planos de atenção nutricional. E, segundo o papel do farmacêutico, segundo a literatura, o papel é de prevenção, identificação e resolução de problemas relacionados com a medicação e complicações de nutrição parenteral em estes pacientes. E com isto se consegue uma melhora de resultados. Os farmacêuticos têm conhecimentos e habilidade únicos, tanto em compatibilidade e estabilidade em relação com as formulações, por exemplo, a solubilidade dos componentes em las mezclas e, principalmente, com a infusão de outros medicamentos com nutrição parenteral. Os farmacêuticos, no seguimento de los pacientes, podem reduzir os custos e melhorar os resultados clínicos de los pacientes, prevenindo e resolvendo as complicações. Como conclusão, podemos dizer que devemos ter uma maior participação na prestação de serviço de atenção direta a estes pacientes, que isto poderá resultar em melhores resultados, tanto para os pacientes como uma melhor qualidade dos serviços de nutrição parenteral. Pero necessitam de uma preparação educativa e de uma formação clínica mais adequada sobre o apoio nutricional. E, principalmente, os farmacêuticos devem se empoderar para assumir o papel de liderazgo mais forte nessa dimensão da prática da farmácia, que com isto melhorará a qualidade da atenção a los pacientes que recebem terapia nutricional e, com isto, melhorar os serviços de nutrição parenteral. Este é um trabalho muito recente de los farmacêuticos hospitalários. Hoje, como está hoje as equipes multidisciplinares de terapia nutricional em Brasil? Recém, esta semana, saiu uma pesquisa de quem nutre e como estão as equipes multidisciplinares em Brasil. E nossa realidade é muito triste. Com tantos anos, mais de 20 anos, e se descobre que as equipes multidisciplinares em Brasil não são uma realidade em todos os hospitais. E que devemos fazer? Temos que discutir muito mais. Temos que proponer estratégias para reduzir esta brecha. Braskem
há que assumir esse papel. E temos que fazer uma pesquisa em toda a América Latina para saber como que está e como podremos cambiar esta realidade. Muitas graças.